latrocínio, o roubo seguido de morte, teve um aumento em todo o estado de São Paulo, viu, Nancy? Que chega a 18,49%. Você tem alguns detalhes por aí, não? Sim, o número de latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, aumentou 18,49% nos primeiros 5 meses de 2011 e o de estupros 10,7% no estado de São Paulo. Os dados divulgados ontem pela Secretaria de Segurança apontam que 141 pessoas morreram após assaltos até maio. Foram 119 no mesmo período de 2010. O latrocínio é um crime que choca a sociedade pelo nível de brutalidade com que é cometido. Vários rapazes morreram de forma muito estúpida durante assaltos. Isso foi o que lembrou o delegado-geral da Polícia Civil, o Marcos Carneiro. A polícia reforça a recomendação para que a vítima não reaja em casos de assalto, mesmo que tenha a impressão de que os criminosos estão desarmados ou com arma de brinquedo. Às vezes, por algo de pequeno valor material, como um celular ou um relógio, a pessoa acaba perdendo a vida. Agora, a gente fica em dúvida, né? Porque naquele caso que houve, por exemplo, aqui em Araraquara, quando nós tivemos aí a execução daquele empresário de Goiânia, ali na Avenida Padre Anchieta, né? Foi diagnosticado, foi registrado como um assalto, tá certo? Um latrocínio, ou foi um homicídio? Porque eles não levaram nada, né? Parece que a intenção seria levar, mas acabaram não realizando a ação porque perceberam que havia pessoas por perto, né? Então a gente não sabe como que está classificada essa questão, né? Neste caso, Madalena, se me permite, nesse caso foi registrado como homicídio. Homicídio, né? Homicídio. E agora como que se registra ali o caso do policial que matou 2 pessoas, também é homicídio, seguido de um suicídio, né? Então entra como suicídio, né? Exatamente. Então, quer dizer, então a gente percebe aí que os números são preocupantes e, como a Nancy disse, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o sujeito mata para roubar, teve um crescimento lamentável no estado de São Paulo, 18,49%. Tivemos algum latrocínio aqui na região, aqui em Araraquara? Teve sim, Madalena. E a partir agora, atenção, você que está ligado no Jornal da Cidade, a partir do mês que vem, do início do mês que vem, a partir do dia 5, nós vamos soltar aqui no programa, Madalena, um seriado das novas condições das leis. Tá aí, portanto, são 9h56 e por outro lado também, viu, o Luiz tem aqui os detalhes sobre homicídios que tiveram uma queda, os homicídios de 24,63%. Tem os detalhes por aí, Luiz? Exatamente, o número de homicídios voltou a cair no estado de São Paulo. Foram 1.982 casos nos primeiros 5 meses de 2010 contra 1.692 no mesmo período deste ano, queda de 14,63%. A Organização Mundial da Saúde considera como zonas epidêmicas locais com taxas superiores a 10 homicídios por 100 mil habitantes. Com 9,73, raspem, São Paulo ficou pelo 5º mês consecutivo abaixo desta marca. No Brasil, a taxa é de 25 homicídios por 100 mil habitantes. Desde 1999, houve diminuição de 70% da taxa de homicídios em São Paulo. A queda no número se deve à ação da polícia na rua de patrulhamento ostensivo. As pessoas associam homicídios a latrocínios, mas as principais causas envolvem consumo de drogas, álcool e desentendimentos. Foi a declaração do comandante-geral da Polícia Militar no estado, Álvaro Camilo. Ele diz também que a corporação tem frequentemente realizado bloqueios e abordagens que resultaram na apreensão de drogas e na retirada de armas de circulação, o que favorece a queda no número de ocorrências dessa natureza. Agora, nós tivemos também, viu, Nancy, a questão dos sequestros, né? Os sequestros também preocuparam muito no estado de São Paulo. Agora, nós não temos ainda, só agora que está chegando aqui os números, né? Se houve um aumento ou houve um recuo no estado de São Paulo. São os detalhes? Houve uma queda de 21,62% no número de sequestros no estado de São Paulo em comparação com os 5 primeiros meses do ano passado. Em 2010 foram registrados 37 ocorrências no período, ante 29 até maio deste ano. Apenas na capital a queda foi de 18 para 11 casos durante os 5 meses. Agora, nós tivemos também, o Luiz tem aqui alguns detalhes, viu? Nesse relatório divulgado ontem no comecinho da noite pelo governo de São Paulo sobre a evolução das drogas no estado de São Paulo. Tem os detalhes aí, Luiz? Exatamente, a secretaria registrou também aumento de 22,12% no número de flagrantes por tráfico de drogas, creditado pelas autoridades à repressão policial. Em relação ao roubo de cargas, também houve uma queda de 4,39%, com destaque para os municípios da região
região metropolitana de São Paulo, com diminuição de 23,5% no número de ocorrências. Apesar da onda de assaltos a caixas eletrônicos, caiu também o número de roubo a bancos, com 3 casos a menos entre janeiro e maio, uma queda de 2%. Agora, tivemos também um relatório sobre os estupros, todo um levantamento no estado de São Paulo. Araraquara, por exemplo, nós tivemos aí vários registros, né? Principalmente do estupro contra crianças, o que vem realmente preocupando muito. Você tem os detalhes, Nancy? Sim, Madalena, cresceu também o número de estupros nos 5 primeiros meses do ano em relação ao mesmo período de 2010. O comandante-geral diz que a mudança na legislação, que passou a considerar atos libidinosos e atentados ao pudor como estupros, também favoreceu o aumento da notificação dessa modalidade criminosa. Tá aí, portanto. Então são números, viu, que nós estamos acompanhando bem de perto aí, que foram divulgados pelo governo de São Paulo. E para concluir, o Luiz tem aqui também os detalhes, viu, sobre os chamados crimes contra o patrimônio, que foram os que mais cresceram em todo o estado de São Paulo. Os crimes contra o patrimônio foram os que apresentaram a maior alta em todo o estado, embora o número de roubos tenha se mantido estável, uma queda de 0,84%. O destaque negativo ficou com o crescimento nos números de furtos e roubos de veículos. Em comparação com os 5 primeiros meses de 2010, cresceram 8,77% e 10,16% respectivamente. A tendência de alta no número de furtos e roubos de veículos contrasta com a queda de 25% em média, registrada ao longo da última década nessas modalidades criminosas. Tá aí, portanto. Então, o que nós temos, viu, na verdade, um balanço sobre o comportamento da violência nesses últimos meses no estado de São Paulo. Se alguns fatores foram positivos, como a queda, outros nós tivemos aí o lamentável aumento de incidências. Agora, precisamos de projetos, programas, mudanças de leis para a gente tentar, logicamente, reduzir muito esses números. Porque mesmo aqueles que tiveram redução, ainda a gente percebe que são números totalmente inaceitáveis, né? Se a gente comparar o que nós pagamos hoje de imposto para nossa segurança. Inegavelmente, né? Algumas reduções a gente percebe que são bastante tímidas, né? E outras, as reduções maiores, normalmente se dão pela migração desse crime para uma outra modalidade, como acontece agora com o caso de latrocínio, ou muitas vezes por uma concentração das ações policiais na região metropolitana, especialmente dentro da capital, né? E no interior, né? Ao contrário, ou os números se mantêm ou muitas vezes até aumentam.